Pessoal, na aula de hoje eu tô aqui para falar para você esquecer tudo que você já ouviu falar sobre o cultivo das orquídeas. Tem muita gente, né, que não conhece muito sobre o cultivo dessas plantas, que não se aprofunda tanto, né, no cultivo das orquídeas e que acabam passando informações aí de forma errada. Então tem muita coisa que a gente ouve falar sobre as orquídeas que não é totalmente verdade. E muitas pessoas estão perdendo as suas plantas, não conseguem ter resultados simplesmente por seguir alguns desses pontos aí. Então, essa aula de hoje é meio que para desmistificar, né, um pouquinho aí sobre o cultivo dessas plantas para vocês, tá? Então, vou passar tudo aqui que falam sobre as orquídeas e vou dizer para vocês o que na verdade é o correto, tá bom? Primeiro ponto, orquídea não gosta de água. Gente, isso é totalmente mentira. Orquídea gosta de água sim. Se você não molhar essas plantas, elas não vão ter resultado, elas não vão conseguir se desenvolver. Entendeu? Então muita gente acaba comprando essas orquídeas, né? Não molha direito, molha só uma vez por semana e em algumas regiões vai funcionar sim, porque cada pessoa que está me assistindo aqui, né, no nosso curso, mora em uma região diferente do Brasil. Então tem lugares que são mais secos, tem lugares que são mais úmidos e a gente tem que controlar a umidade, tem que controlar as regas em cada região dessa. Não é simplesmente qualquer pessoa pegar a planta, molhar uma vez por semana e olha lá e ter um bom resultado. Dependendo do substrato que você usar, a planta pode acabar morrendo. Então, ao invés de falar que a orquídea não gosta de água, a gente troca essa afirmação para orquídea não gosta de substrato encharcado por muito tempo, tá? É muito mais fácil você entender isso, porque se você planta ela em um substrato que vai secar rápido, você vai molhar mais. Entendeu? Então, se você planta uma orquídea em um tronco, você não vai molhar ela só uma vez por semana. Se você fizer isso, ela vai desidratar e não vai desenvolver. Você vai ter que molhar quase que todos os dias, né? Então, esses pontos aí que eu tô falando sobre regas, vai ter uma aula específica aqui no nosso curso para falar sobre as regas, umidade e tudo mais, né? Eu tô só desmistificando aí. Então, primeiro ponto, esquece esse negócio que a orquídea não gosta de água. Ela gosta sim, não gosta simplesmente de ficar encharcada, tá bom? Segunda coisa que o pessoal fala sobre as orquídeas que não é muito legal a gente seguir é: orquídea gosta de madeira podre, né? Madeira velha, madeira que tá apodrecendo, é só você plantar que ela vai desenvolver. Mentira, gente. Se você pega uma orquídea e planta ela em madeira podre, o que que vai acontecer? A madeira, quando ela começa a apodrecer, quando ela começa a entrar em decomposição, ela vai se tornando ácida, né? Consequentemente, ela vai também mantendo mais umidade, ela vai segurando mais umidade ali. Como eu falei para vocês no primeiro ponto aí, elas não gostam de ficar encharcadas. Junta uma madeira que vai manter umidade por mais tempo, junto com a acidez, né, dessa madeira, vai acabar o quê? Danificando as raízes. Raízes novas que saírem e encostar em uma madeira que está muito podre, que está começando a apodrecer, vai queimar as pontinhas, entendeu? E aí a umidade que aquilo ali vai se mantendo vai apodrecer o resto das raízes. Então, toma cuidado, a orquídea não gosta de madeira podre, elas gostam de substratos novos, tanto é que ao longo do curso aí, né, vocês vão assistindo aí, vocês vão estar vendo que o substrato ideal para as orquídeas, né, tem que ser um substrato novo. A gente nunca pode deixar um substrato velho demais na planta, porque isso vai atrapalhar demais o desenvolvimento dela, tá bom? Então, esquece aí, a orquídea gosta de madeira mais nova, ela odeia madeira podre e isso não vai trazer um bom resultado para vocês, tá bom? Então, segundo passo, perfeito. Terceiro passo, que algumas pessoas acham que isso é verdade, né? Que orquídea não gosta de sol. Então, orquídea tem algumas pessoas falam que tem que ficar na sombra, outras pessoas falam que tem que ficar no sol. Gente, é muito relativo essa questão de luminosidade, que também vai ter uma aula no curso aí sobre isso, tá? Então, existem algumas plantas que gostam de ficar em um local mais sombreado um pouquinho, outras que gostam de um local mais iluminado. Mas não tem esse negócio de que, essa planta tem que ficar só na sombra. Se você pega uma orquídea e deixa ela totalmente na sombra sempre, ela não vai florescer. Ela pode desenvolver, mas ela não floresce muito bem, tá bom? Então toma cuidado com isso também. Em relação à luminosidade, a gente tem que olhar a espécie da planta e eu já vou passando um spoiler aqui da nossa aula sobre luminosidade. A orquídea precisa de no mínimo 2 horas de sol por dia para conseguir florescer, tá bom? Desenvolver, ela desenvolve até na sombra, isso não tem problema não, tá? Só que se fica na sombra, dificilmente você consegue uma floração. Então fica de olho nisso aí, tá? Por enquanto, vai olhando aí, vai corrigindo esses pontos, vai anotando esses pontos, na verdade, para você não ir esquecendo. Quarto ponto que eu quero passar para vocês, gente, não é qualquer orquídea que você coloca na terra. Toma muito cuidado com isso,
tá bom? Muitas pessoas acham que as orquídeas é igual aos outros tipos de planta, que você pegou ali, plantou na terra, tá perfeito, ela vai desenvolver. Assim você vai matar as suas plantas. Existem dois tipos de orquídeas, vamos dizer assim, né? Que a gente cultiva, são as epífitas e as terrestres, tá? Vamos dividir por esses dois grupos. Depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso para vocês. Mas as orquídeas terrestres você pode plantar na terra, as epífitas não. Tá? Como que você vai saber o que é isso? Orquídeas epífitas são essas que se desenvolvem nas árvores, que crescem sob os troncos, tá? Então toma muito cuidado, não fica colocando terra em qualquer orquídea, porque você pode acabar matando a sua planta em relação a isso, tá? As orquídeas, igual eu falei, se desenvolveram ao longo de milhões de anos aí para poder chegar nesse tipo de desenvolvimento, nesse tipo de crescimento, né, que é a maioria delas sob os troncos, nas árvores, as raízes são totalmente modificadas para isso. Agora, se você pega uma planta dessa, que passou milhares de anos para poder se desenvolver e conseguir se crescer, né, enraizar e florescer desse jeito, com as raízes livres, captando só a umidade ambiente, você pega uma planta dessa, coloca num vaso e enche de terra, você vai matar a planta, né? Então toma cuidado com isso. Não, terra a gente não coloca na maioria das orquídeas, só nas terrestres, e olha lá, depois eu vou explicar para vocês sobre isso também, tá bom? Então esse é um ponto bem importante que a maioria das pessoas erra quando vai cultivar suas orquídeas, tá? Lembre-se sempre, são plantas totalmente diferentes dessas outras, tá bom? Elas não são igual uma samambaia, igual uma outra planta, um antúrio, um lírio da paz, é totalmente diferente. Então, não é em qualquer uma delas que a gente coloca terra, tá? Então, toma cuidado em relação a isso, porque a sua planta pode acabar morrendo se você fizer isso com ela, tá bom? Um ponto que o pessoal fala muito sobre as orquídeas, que eu não consigo nem ouvir uma coisa dessa, é que as orquídeas são plantas parasitas, pelo fato de elas conseguirem se desenvolver sobre os troncos das árvores. Gente, vamos desmentir isso aqui agora de uma vez por todas. Orquídea não é parasita. O que define um parasita? Eu vou falar aqui para vocês, tá? É só mais a nível de curiosidade isso mesmo, para vocês entenderem um pouco mais sobre essas plantas. Um parasita é um ser vivo, né? Um organismo, na verdade, que consegue se desenvolver retirando energia de outro ser vivo. Então, para uma orquídea ser parasita, ela deveria simplesmente se desenvolver em contato com a árvore, porque aí ela retiraria a energia da árvore para conseguir crescer e se desenvolver. É isso que define um parasita. Ele precisa de outro organismo vivo para conseguir sobreviver. As orquídeas não, pessoal. Vocês podem plantar elas em tronco seco que ela vai desenvolver, não é verdade? Ó, se uma orquídea fosse parasita, não daria pra gente cultivar elas em vasos, simplesmente com substrato, pedra no meio, porque aqui não tem nada vivo ali dentro, não é verdade? A pedra não tem vida para ela tirar a energia dela, o substrato também não, então esquece isso, tá? A orquídea não é parasita, ela simplesmente utiliza o tronco da árvore para se fixar e conseguir se desenvolver longe da terra, porque ela é uma planta que, igual eu falei para vocês, foi evoluindo até chegar nesse ponto. Então ela não precisa de terra nas raízes, porém ela precisa das árvores para poder se fixar e se desenvolver. Então ela utiliza o tronco das árvores aí simplesmente como uma forma de se fixar e conseguir se desenvolver, tá bom? Então não é parasita, nunca foi e nunca vai ser. Toma cuidado com isso, tá? Porque algumas pessoas falam isso, tem gente que às vezes, eu tô com medo de plantar ela na árvorezinha ali do meu jardim, porque a planta pode acabar, a orquídea pode acabar retirando a força da árvore. Não, gente, isso nunca vai acontecer, tá bom? Ela consegue se desenvolver, ela sozinha, ela retira os nutrientes que ela precisa, tá bom? Ela vai sugar esses nutrientes e a umidade, e ela sozinha vai se desenvolver ali com essa energia que ela mesma produz, tá? Então toma cuidado com isso. A orquídea não é parasita, ela não precisa aí, né, de um ser vivo diferente para ela retirar energia e se desenvolver. Ela simplesmente sozinha produz aí o seu próprio alimento e consegue se desenvolver. A árvore simplesmente é para ela se fixar e ficar longe da terra, longe da umidade excessiva, tá bom? Porque ela vive mais de umidade ambiente. Depois também eu vou explicar isso para vocês. Igual eu falei, essas primeiras aulas aqui é só uma apresentação mesmo para a gente ficar um pouco por dentro aí, né, do assunto dessas plantas. Então é mais só para vocês entenderem aí, ter um pouco mais de conhecimento e saber o que realmente é verdade e o que não é, né, gente? Então, outra coisa, para uma orquídea se desenvolver e florescer precisa de muitos adubos. Gente, isso é totalmente mentira, tá? O adubo, ele não vai fazer milagre. Até tem uma aula aqui do nosso curso com esse nome. As orquídeas, elas conseguem desenvolver e florescer mesmo sem eles, tá?
Então, já outro spoiler aí para vocês sobre o nosso curso. Elas não precisam de muito adubo. Muita gente acha que são plantas chatas. Gente, não são. São muito fáceis de cultivo e eu tenho certeza que no final desse curso você também vai estar achando isso, tá? Agora que você está começando, às vezes está entrando em contato com essas plantas agora, deve estar pensando que são plantas enjoadas e tudo mais, mas no final do curso eu tenho certeza que você também vai pensar, né, assim como eu. As orquídeas são plantas bem fáceis de se cultivar, né? E a nossa próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, são as maiores crenças aí que geralmente a gente tem sobre o cultivo das orquídeas quando a gente está iniciando, né? E uma coisa que eu já vou deixar aqui para vocês anotarem aí e não esquecer, gente, fibra de coco não é bom, tá bom? Você que está começando, nunca utiliza coco da Bahia, fibra de coco, plantar ela num coco seco, evita fazer isso, porque a chance de dar errado e as suas plantas acabarem morrendo é gigantesca, tá? Quando eu comecei no meu cultivo aqui, né, há uns 6, 7 anos atrás, bem antes de criar até o meu canal lá no YouTube, eu plantava nessa fibra de coco, inventava esse monte de coisa, porque eu via, né, foto na internet, tudo bonitinho, a planta se desenvolvendo, eu achava, nossa, tá perfeito. Então, outra dica, não acredite em tudo que você vê, tá? Porque existem algumas publicações aí de plantas, orquídeas plantadas em coco verde ainda. Se você fizer isso com as plantas, ela vai morrer, pode ter certeza. Então, não coloca fibra de coco em nada, porque eu tenho certeza que você vai ter um resultado 1000 vezes melhor sem isso, tá? Evita substratos com fibra de coco, evita aquele chachim, sabe, de fibra de coco, aquilo também não é bom, não presta, toma cuidado com aquilo, tá? Às vezes tem uma propaganda gigante em cima daquele produto, mas na verdade não traz resultado não, tá? Eu já fiz alguns testes e não funciona, a planta não desenvolve bem, aquilo ali mantém umidade excessiva, então não caiam nessa, tá? Fibra de coco, corre disso. Tá bom? Vou falar para vocês aí outros substratos melhores para vocês conseguirem desenvolvimento, mas a fibra de coco eu não aconselho de forma alguma, porque eu perdi muitas plantas no início por causa disso, tá, gente? Então, é simplesmente isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, outra coisa muito importante que algumas pessoas falam, isso aí não é muito falado não, mas algumas pessoas falam que a orquídea não pode ficar em vaso de plástico. Gente, totalmente mentira, tá? Elas podem sim se desenvolver a vida toda num vaso de plástico que tá perfeito. É só você manter os cuidados certinho aí que eu vou passar para vocês, que vocês vão ter sim resultados. A gente pode plantar em vaso de plástico, a gente pode plantar em garrafa PET, tem até plantas aqui na garrafa PET, tá? Então tem uma infinidade de formas diferentes de vocês plantarem as suas orquídeas, terem sim resultado, né? E não ter risco nenhum das suas plantas morrerem, tá? Outra coisa, a orquídea não tem uma durabilidade, né? Assim, a orquídea vai viver 10 anos e depois acabou. Não, gente. Se você conseguir cuidar dela certinho, nunca vai morrer, entendeu? Então, a cada ano, a planta vai emitindo uma brotação nova, vai emitindo, né, uma parte nova dela e ela nasce, renasce, vamos dizer assim, a cada brotação, né? E isso vai indo indefinido, tá? Não tem um tempo específico de vida uma orquídea, tá bom? Ela pode viver aí por 100, 200, 500 anos, basta a pessoa estar dando os cuidados necessários para a planta, né? Para que ela não morra, porque se a pessoa não cuidar direito, ela vai acabar morrendo. Então, gente, elas conseguem sobreviver aí por tempo indefinido, tá? O que vai ditar isso, né? Quanto tempo a sua planta vai viver é simplesmente o jeito que você cultiva, o jeito que você cuida delas, tá bom? Então, eu acho que a aula de hoje era essa, só para desmistificar esses pontos mais importantes aí, né? Esses mitos mais fortes que o pessoal tem em relação às orquídeas. E é isso, a partir de agora esquece todos esses pontos aí que eu falei para vocês, que eu expliquei para vocês, e vamos para frente ver agora realmente resultado e desenvolvimento nessas plantas, tá? Então, na próxima aula a gente vai falar, né, sobre esse ponto aí que a orquídea não é uma planta chata. Eu vou dar algumas dicas aí para vocês e mostrar que realmente é simples cultivar elas, tá? É só vocês seguirem certinho aí. E aqui nesse curso a gente tem tudo detalhado para vocês, vai ter tudo explicado da forma mais simples possível para que todo mundo consiga entender e ter um desenvolvimento cada vez melhor nessas plantinhas, tá bom? Então é isso, gente. Queria só passar um pouquinho, né, sobre esses conhecimentos aí que muita gente às vezes compartilha de forma errada com vocês, né? Essa aula vai ficando por aqui. Te aguardo na próxima aula. Tchau, tchau.